Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aonde nós estamos estudando com a revista da CPAD, nesse trimestre, as promessas de Deus. Na lição passada, falamos da promessa da salvação. Hoje, na lição de número 6, do dia 10 de novembro de 2024, domingo 10 de novembro de 2024, iremos tratar a promessa de cura divina. A promessa de cura divina. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4. A verdade prática desse verso é que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Ele tem o poder até de mortos ressuscitar, quanto mais curar enfermidades. Vamos à leitura bíblica em classe, que vai se encontrar em 3 porções diferentes da Bíblia. Nós vamos primeiro ler Isaías, capítulo 53, verso 1 ao 5. Depois leremos Mateus, capítulo 8, verso 14 a 17. Que é o cumprimento da profecia de Isaías 53. E também leremos a epístola de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Todas essas passagens se referem a enfermidades e o poder de Deus para curá-las. Vamos começar com a profecia de Isaías 53, verso 1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo com o renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos agora a Mateus, capítulo 8, do verso 14 ao 17, onde lemos: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos agora ao texto da epístola de Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, onde lemos: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos então à nossa aula de hoje,
começando o comentário pela sua introdução. Introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou sua obra completa de salvação. Essa obra, que foi efetivada por ele, nos autoriza a clamar também pela cura divina e não somente pelo perdão dos pecados. Nessa lição, veremos que no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou e deseja curar o seu povo para o alívio do sofrimento que a enfermidade causa. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, quando andou por aqui, andou curando a todos os enfermos e oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Sendo consumado a sua obra no Calvário, Jesus continua curando a todos aqueles que se aproximam dele com fé. A palavra-chave dessa lição é cura divina. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a promessa bíblica da cura divina. Primeiro, a profecia messiânica de Isaías, capítulo 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para nossa redenção. Isaías 53, verso 1 ao 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido de nossos pecados, libertos do império do pecado, o salvo também recebe a cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento físico, que tem a ver com o nosso corpo, quanto ao sofrimento espiritual, que tem a ver com a nossa alma, nossos pecados. E por isso é que nós dizemos que a obra da salvação é completa. Cristo perdoa pecados, Cristo cura as enfermidades. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 53, no ministério de Jesus, na cura da sogra de Pedro. Mateus, capítulo 8, verso 17. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e que Jesus cura. O cumprimento profético também se deu no ministério de Jesus. O texto bíblico que lemos de Mateus, capítulo 8, verso 14 e 17, que apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Simão Pedro de uma febre, em seguida ele também recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus, ao escrever seu evangelho, se referiu a esse episódio de curas e milagres da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus leva em conta também a cura divina dos enfermos. Vamos ao terceiro ponto. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes da igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que até a sombra de Pedro curava, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura também por meio da oração, e podia essa cura ser acompanhada
da unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso, também acompanhado pela confissão de pecados. Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15, que nós lemos na nossa leitura bíblica, diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite, em nome do Senhor. Verso 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe são perdoados. Então percebemos aqui que não somente a cura acontecia, mas também o perdão de pecados. O que isso aponta, mostra que a responsabilidade dos ministros de Deus a ungir os enfermos com azeite e orar sobre eles com fé, quando testemunhamos, mostra que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra que foi consumada no Calvário. Portanto, a Sinópticos, tópico 1, diz que a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de sermos redimidos e libertos do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Vamos ao ponto 2 da nossa lição: origens e consequência das doenças no mundo. Falemos da origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, conforme o relato em Gênesis capítulo 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, de sofrimento e até vindo a morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra realizada por Cristo no Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é sim o pecado. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 7, Gênesis capítulo 3, verso 22 ao 24. Falemos um pouco mais, já falamos da origem das doenças, devido à desobediência. Falamos agora a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Você pode ler isso em Romanos 3, verso 9 ao 12. Assim, uma das primeiras consequências do pecado, bem como o advento das doenças, foi a diminuição do tempo da vida do ser humano. Quantos e quantos conhecemos que não vieram a óbito devido a uma enfermidade? A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade também é mencionada de outros personagens bíblicos importantes. E quando nós estudamos essas idades, nós vamos notar que o tempo foi diminuindo. Gênesis capítulo 5, verso 1 ao 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus também demarcou o limite da vida humana para os 120 anos. Gênesis capítulo 6, verso 3 ao 13. E 2 Pedro capítulo 2, verso 5. O Salmo 90, versículo de número 10, afirma também que a expectativa de nossa vida é curta. Diz esse salmo: a duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. O fato é que com o pecado,
e o advento das doenças, o ser humano teve o seu tempo de vida diminuído. Falemos ainda da proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificar essas doenças em duas ordens de existência: a doença física e a doença mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam a vida de muitas pessoas. De ordem da doença mental, temos o Alzheimer, a depressão, que muitas vezes gera o suicídio, e diversos outros transtornos de demências. Essas e outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e, por isso, não procuram ajuda médica. O que poderia ser tratado, às vezes acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Romanos 8, verso 23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar o auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo e quer cuidar desse corpo. 1 Coríntios 6, verso 19. Na sinopse, tópico 2, vemos que as doenças tiveram sua origem na queda, com o pecado, e elas são uma consequência direta do pecado. Vamos então agora ao ponto 3. Jesus Cristo cura sim. Até um hino da harpa que diz: Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Vamos ao primeiro ponto. A cura divina faz parte do plano de Deus. Lemos em Êxodo, capítulo 15, verso 26, que Deus se revelou a Israel como Jeová Rafá, com seu poder curador no deserto em Israel. Deus atuou como médico do seu povo. A declaração divina que vamos encontrar em Êxodo 15, 26 é: Eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, em trazer alívios às suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino ainda fica muito mais claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, ainda teve grande compaixão delas. Mateus 9, versos 35 a 36. Falemos do ponto 2, Jesus cura. O mesmo Senhor que curou nos evangelhos é o mesmo Senhor que cura hoje, porque Ele é o mesmo. Seu poder curador não mudou. A Bíblia declara que nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, verso 19 a 22, continua curando hoje. O Jesus que abriu os olhos ao cego de Jericó, em Marcos 14, 46 e 52, continua curando hoje. Uma correção aqui na revista. Não é Marcos 14, é Marcos 10, versos 46 e 52. Continua curando, sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo da morte, Marcos capítulo 5, versos 35 a 46,
tem o poder de levantar qualquer enfermo, seja qual for a enfermidade do ser humano. O poder de Jesus, que nos é dado por intermédio do Espírito Santo, ele continua presente na vida da Igreja de Cristo, para curar a toda e qualquer enfermidade. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há sim alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, ou seja, é preciso pôr a fé em ação. É preciso confiar no poder de Jesus, Mateus 7 ao 12. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem sobre nós, ungindo-nos com azeite. Isso você pode ler em Tiago, capítulo 5, verso 14 a 16. Portanto, não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Lemos isso em Lucas 18, verso 1 a 8. Finalmente, não deixe também de procurar o auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura recebida divina. Se você realmente foi curado, não há problema ir no médico. O médico vai constatar a tua cura. Pois, quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira pessoal, Cristo cura sim. Vamos à sinopse, tópico 3. A cura divina faz parte do plano redentor de Deus e o Senhor Jesus ainda cura no dia de hoje. Conclusão dessa lição. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continuou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, devemos nos dirigir a ele com humildade, com fé perseverante, confiando que ele é poderoso para curar e sarar as nossas enfermidades e as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Que promessa maravilhosa temos de cura divina em Cristo. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição de número 6. Primeira, através de perguntas e respostas. A primeira, o que a profecia de Isaías, capítulo 53, apresenta? Resposta. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cordeiro que é levado do mundo ao matadouro, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, verso 1 ao 3. Vamos à segunda pergunta. Como o evangelista Mateus se referiu ao episódio que Jesus curou enfermos em Mateus 8? E a resposta é: o evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Terceiro, o que aconteceu como consequência do pecado do ser humano? Resposta: o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas de dor, de sofrimento e morte. Quarta pergunta: cite uma das principais consequências do pecado e do advento das doenças. Resposta: uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano.
Quinta e última pergunta. Cite alguns princípios que devem acompanhar a nossa vida para experimentarmos a cura divina. E a resposta é confiar no poder de Jesus. Mateus capítulo 7 ao 12. Segundo, pedir aos líderes da igreja local que orem sobre nós, ungindo-nos com azeite. Tiago, capítulo 5, verso 14 ao 16. Perseverar na fé e em oração. Lucas 18, verso 1 ao 8. E não deixar de procurar auxílio médico, quer para tratarmos, quer para confirmar a cura divina recebida. Com isso, nós encerramos a lição de hoje, a promessa da cura divina. Semana que vem, estude a lição 7, a promessa de um coração novo. Deus promete tirar o coração de pedra da nossa carne e colocar um coração novo. Muito bem, na lição 5 vimos a promessa de salvação. Lição 6, a promessa da cura divina. E na 7, que será semana que vem, a promessa de um novo coração. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, que você possa subscrever o nosso canal, entrando lá, inscrevendo-se no canal, clicando o sininho para você receber as notificações. E uma outra coisa que você pode fazer para nos ajudar é colocar esse sinal de joinha em cada vídeo que você assistir. Isso leva o canal do YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante e eles próprios faz com que o algoritmo distribua melhor esse vídeo. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.